Gente, eu volto trazendo o bastidor aqui para vocês sobre como foi essa devolução, a ordem de devolução das joias. Foi precedida por uma queda de braço interna muito grande. O relator desse caso, que é o ministro Augusto Nardes, ele fez de Bolsonaro uma espécie de fiel depositário das joias. O que é que ele disse, né, na decisão dele, primeira, né? Ele falou, olha, tem uma polêmica aí sobre o caso, mas fica com as joias, não pode vender e não pode usar. A decisão desagradou muito, porque é do próprio Tribunal de Contas da União, um texto cristalino, que classifica presentes dessa monta como presentes automaticamente do Estado e não do presidente que temporariamente ocupa a chefia do Estado brasileiro. Diante desse desconforto, ficou claro, como a gente trouxe para vocês já no dia seguinte, que haveria um trabalho para reverter, para derrubar a ordem de Augusto Nardes no plenário. O caminho foi aberto pelo Ministério Público de Contas. Lucas Rocha Furtado recorre e pede exatamente o que aconteceu. 5 dias para Bolsonaro devolver as joias que ele tinha incorporado ao patrimônio dele. E também as armas, e também uma auditoria em todos os presentes recebidos. Augusto Nardes não gostou, ao contrário, ele detestou. Um parêntese para você aqui, se você esqueceu. Augusto Nardes é o ministro do Tribunal de Contas da União que, não tendo laço pretérito com o Bolsonaro, se tornou unha e carne. Ele se orgulhava de dizer que era um conselheiro do então presidente da República. E após a derrota de Bolsonaro, foi flagrado num áudio de teor golpista, o que o levou para tentar abaixar a temperatura, pedir afastamento da corte por uns dias. Caiu, portanto, nas mãos de um homem que é afeiçoado a Bolsonaro, a relatoria do caso das joias. Percebendo que seria derrotado, Augusto Nardes chegou a ameaçar, segundo integrantes do Tribunal de Contas da União, não aparecer na sessão de hoje. Por quê? Você não pode julgar um processo sem que o relator deste processo esteja no plenário. Então ele falou, vocês vão derrubar? Eu não vou aparecer. Vamos fazer assim então, vão jogar duro, eu não vou aparecer. E aí entrou em cena um trabalho de braço de ferro muito pesado do presidente do Tribunal de Contas da União, segundo pessoas que acompanharam essa discussão, porque os ministros ficaram se falando pelo telefone incessantemente. Bruno Dantas disse, olha, eu realmente não posso colocar o processo para votar se você não aparecer, mas eu posso discutir a troca da relatoria. Por quê? Há precedentes. A Anastasia acaba de relatar um caso sobre presentes recebidos no governo Bolsonaro, os relógios de mais de 50 mil que a comitiva, uma parte entregou, outra parte falou que vai ficar com eles mesmos e é isso aí, né? O Walton Alencar já relatou casos sobre presentes e o TCU pode perguntar aos ministros se não existe prevenção. O que é isso? Se eu, Daniela, sou ajuizada ou sou personagem de um caso que trata a respeito de presentes e este caso para na mão do ministro A, amanhã, quando um outro caso que versa sobre o mesmo tema, mas uma pessoa diferente talvez for apresentado, o tribunal pode dizer, olha, este ministro A já analisou isso antes, então ele está prevento para esse assunto. Quer um exemplo? O ministro André Mendonça está prevento para todos os casos que digam respeito à transfobia, alegada transfobia no discurso transfóbico de Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados. Aí o Nardes percebeu que tinha um caldo muito interno e um caldo de indignação, inclusive de ministros que apoiam ou que tinham simpatia e respeito por Bolsonaro, como é o caso do Walton Alencar. A apreensão dessas joias e o movimento que Bolsonaro fez nos últimos 3 dias de governo são vistos no judiciário como os exemplos mais cristalinos de tráfico de influência, de advocacia administrativa, de intervenção no aparelho estatal para benefício de uma pessoa ou um grupo político já aparecidos até agora. Briguem quem quiser brigar com os fatos, é dessa forma que as instituições estão vendo. Então, Augusto Nardes tentou evitar a ordem, não teve jeito, prevaleceu a maioria. Bolsonaro tem 5 dias para devolver o que incorporou ao seu patrimônio privado, como joias e armas, e vai ser alvo de uma devassa do Tribunal de Contas da União.